crianças! Boa tarde, paz e bem! Na nossa videoaula de hoje de história, nós vamos falar de um assunto muito legal. O assunto é as capitais do Brasil. Vocês vão ver que a primeira capital do Brasil foi Salvador, a segunda, Rio de Janeiro, e atualmente a capital é Brasília. Nós vamos conhecer um pouco sobre essa história, tá bom? É o seguinte, quando os portugueses chegaram no Brasil, deu início à exploração, como eu já falei com vocês, do pau-brasil, da cana-de-açúcar e a mineração. Bem, Dom João III, o rei de Portugal, queria organizar melhor a colônia. Nós fomos colônia de Portugal. O que significa colônia? Significa que nosso país era governado por outro país, no caso Portugal. Então, Dom João III enviou para o Brasil Tomé de Souza para governar o Brasil. Tomé de Souza, então, foi o primeiro governador geral. Ele fundou Salvador para ser a capital do Brasil. Por quê? Porque era próximo ao Nordeste, onde se cultivava a cana-de-açúcar. E aí, onde se cultivava a cana-de-açúcar e produzia o açúcar. Ele ordenou que construísse um muro para proteger a cidade. Foi construído também a Casa da Câmara, que é o quê? A sede do governo. Foi construído também uma cadeia, o Colégio dos Jesuítas. Gente, Salvador foi capital do Brasil de 1549 a 1763. A cidade cresceu muito nesse período. O comércio se intensificou. Surgiu muitas profissões, como os sapateiros, os médicos e outras profissões, tá? Então, essa é a nossa primeira explicação relacionada a Salvador, a primeira capital do Brasil. Agora nós vamos falar da segunda capital do Brasil, que foi Rio de Janeiro. Gente, Rio de Janeiro foi a segunda capital do Brasil, de 1763 a 1960. Como eu já falei com vocês, por volta de 1700 começou a exploração da mineração, que eram ouro e pedras preciosas. Gente, os mineradores, eles tinham que dar uma parte de tudo que era extraído para Portugal. Essa parte, por exemplo, o ouro foi extraído e aí retirou-se uma parte desse ouro para dar a Portugal, é que é chamado de imposto. Mas havia mineradores que não queriam pagar este imposto. Então, o rei de Portugal decidiu que Rio de Janeiro seria a capital do Brasil. Porque havia a estrada onde os mineradores passavam, a chamada Estrada Real. Após a extração do ouro, esses mineradores passavam por essa estrada, o que facilitaria a fiscalização do governo português. Assim seria mais fácil para Portugal e mais difícil para enganar a coroa portuguesa. E aí esses mineradores, seria mais difícil para eles não pagar esse imposto. Um fato muito interessante, gente, foi a vinda do rei de Portugal, sua família e toda a corte. O que era uma corte? A corte eram as pessoas que acompanhavam o rei. Então, o rei de Portugal, a família e a corte vieram para o Brasil. Aí muitas coisas mudaram. Especificamente, eles se instalaram no Rio de Janeiro. Por que eu falei que muitas coisas mudaram? Ruas foram alargadas, ganharam calçadas, as construções foram realizadas, de acordo com as construções
que eram parecidas com a Europa, com as construções da Europa. Surgiu novos bairros, o comércio cresceu, ou seja, começou a surgir aí uma nova Rio de Janeiro, tá bom? Bem, na próxima videoaula eu vou falar um pouco de Brasília, tá? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até a próxima!